Ok. Isso. Alô? Então, boa noite uma vez mais, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação a gente sempre vir aqui à Loja Liberdade, tratar de temas teosóficos, né? Para seja lá quantas pessoas forem, né? Eu já falei até com o Osmir aqui que eu estou acostumado até a falar sozinho, só eu com o computador. E a gente sabe que aqui nós temos uma audiência também pela internet, então um abraço a todos aqueles nossos internautas que acompanham esse maravilhoso trabalho que a Loja Liberdade tem feito, que é de transmitir as palestras pela internet. A gente sabe que o mundo hoje não só é globalizado, mas ele é informatizado. Então, aqueles que vêm aqui, é um privilégio a gente encontrar as pessoas, trocar informações, né? Mas a teosofia ela tem que ir realmente mais fundo. O Brasil tem, sei lá, 5.500 municípios. Quantos é que tem sociedade teosófica, que tem grupo? Então, a solução é essa, meus irmãos. A gente tem que transmitir. E eu vim oferecer para vocês aqui um trabalho que é da minha pesquisa, de várias pesquisas, que é falar sobre a teosofia no Egito. E aí vocês podem se perguntar, né, mas por que cargas d'água estudar Egito nos dias de hoje? Na verdade, meus irmãos, quando a gente estuda, a gente está estudando o ser humano. O ser humano é o alfa e o ômega de todas as coisas. Então, as civilizações que passaram, que existiram, na verdade, elas são reflexos do que o ser humano é. E essa civilização, especialmente, é muito cara a nós teosofistas, e não só a nós, porque nós somos realmente, verdadeiramente, herdeiros do Egito. Não só nós teosofistas, mas também neoplatônicos, gnósticos, rosacruzes, maçons, alquimistas, astrólogos, magos, cabalistas. E pensando nas raízes atlantes do Egito também, os espíritas, e quiçá até os católicos também, por mais que eles tentem resistir a essa ideia, mas todos nós temos nossos fundamentos no Egito, na Mesopotâmia. É de lá que vêm esses mitos, essas histórias, que na verdade são reflexos da nossa própria espiritualidade. E o diferencial do Egito, meus irmãos, é que essa civilização se dedicou, durante milhares de anos, a corporificar o ideal da espiritualidade. Justamente o oposto do que a gente vê hoje em dia, que a matéria, que o intelecto prevalece no mundo. Naquela época do Antigo Egito, o que prevalecia era, na verdade, a espiritualidade. E é isso que, na verdade, os teosofistas e todos esses herdeiros aí do Egito, né, que nós estamos, que nós procuramos relembrar o Egito para nos reconectar com essa ideia de uma civilização espiritualizada. Só que o Egito é muito interessante, meus irmãos, porque ele não é uma civilização que se desenvolveu.
O Egito não teve uma época em que ele foi subdesenvolvido e foi crescendo numa curva, chegou no seu ápice e depois começou a decair. O Egito aparentemente nasceu pronto e foi só decaindo. Todas as pesquisas arqueológicas demonstram de que quanto mais antiga a arte, a escrita egípcia, mais perfeita, melhores eram as obras de arte. Isso nos faz entender, meus irmãos, e a teosofia vai nos fazer entender isso, que o Egito realmente é uma herança de uma outra civilização que nos precedeu, muito mais poderosa, muito mais espiritualizada e consciente do que é o ser humano. Então, há muitas pesquisas, né, sobre isso, e eu vou expor aqui um pequeno retrospecto de como que esse nosso planeta se desenvolveu até chegar no Egito. Então, aí eu cito aí os livros desse autor, o William Scott Elliott, né? Eu pus aqui os livros, as capas mais modernas dele. Esses livros foram editados em português, mas são difíceis de encontrar, que é o The Lost Lemuria, ou a Lemúria Perdida, e a História da Atlântida, né? Esse escritor ele é muito interessante, o William Scott Elliott, porque ele, em 1899, ele ganhou a medalha Subahal. É uma medalha que é oferecida pela Sociedade Teosófica. Nos primeiros anos, era oferecida assim, ao melhor livro ou ao melhor escritor teosófico do ano, né? Mas depois, com o passar do tempo, essa medalha passou a ser dada a escritores que fizeram assim um auxílio grande para a literatura teosófica, que publicaram muitos livros, né? Mas esses livros aí, meus irmãos, quem já leu as versões em português desse livro, principalmente a História da Atlântida, a gente fica assim meio com a pulga atrás da orelha, né, dizendo popular, porque parece muito com os livros do Leadbeater. É praticamente o Leadbeater. E quem pesquisa um pouco sabe que esse autor realmente tinha uma amizade com o Leadbeater, e o Leadbeater passou a ele vários textos. E quando você lê ali descrição como é que era a alimentação na Atlântida, como é que era a religião na Atlântida, você conclui por A mais B que é o Leadbeater escrevendo ali. Então, na verdade, esses dois livros aí é uma outra contribuição do Charles Webster Leadbeater, né? Como, por exemplo, Aos Pés do Mestre, por exemplo, que é o melhor livro do Leadbeater, né? Apesar de estar como Krishnamurti lá, o coitadinho, com 13 anos de idade, né? Quem escreveu Aos Pés do Mestre, na verdade, foi o Leadbeater, né? E esses dois livros aí, o grosso da informação foi trazida pelo Leadbeater. Vocês vão ver que os mapas que tem aí, se a pessoa não fosse assim realmente altamente clarividente, não teria condições nenhuma da pessoa redigir isso, né? Então, aí no livro dele sobre a Lemúria, né, ele descreve como que era a conformação dos continentes depois daquela grande catástrofe de 60 milhões de anos atrás, que extinguiu os dinossauros, né? Que foi a catástrofe mais benéfica que aconteceu nesse planeta, porque tirou desse planeta os seres que vieram, os seres animais que vieram da cadeia precedente, que eram os dinossauros. Enquanto havia dinossauro nesse planeta, não tinha como o ser humano se desenvolver. Então, aquele asteroide que bateu aqui na região do Golfo do México, né? E ele entrou assim no planeta, um asteroide muito grande, né?
que provocou um incêndio aqui nessa região que hoje é os Estados Unidos, e depois o planeta ficou totalmente encoberto por cinzas e com terremotos terríveis, vulcanismo terrível, que em 10 anos foi o que bastou para eliminar os dinossauros. Então, desses 60 milhões de anos para cá, foi se conformando o que é conhecido como a Lemúria, né? A Lemúria era mais na região da África e da Ásia, né? E foi aqui, meus irmãos, que nasceu a primeira raça física, porque houveram dois momentos evolutivos anteriores, duas raças, em que a humanidade não era física, ela era etérica. Mas a partir de uns 20 milhões de anos atrás, na região justamente da África, onde se acham os fósseis mais antigos, começou a se desenvolver o homem realmente físico. Mas aquela primeira humanidade eram de gigantes, de seres que, se algum dia for descoberto um fóssil de um lêmure, né? E realmente será uma confusão terrível na arqueologia, porque os lemurianos eram muito grandes. E a evolução, na verdade, é que o corpo humano está diminuindo. De cerca de 12 metros de altura, foi reduzindo, até se chegar a 2,5 metros o corpo humano na época da Atlântida. Então, o que esses livros do William Scott nos fala é que aqui nós estamos há 1 milhão de anos atrás, né? E aí já passou muita coisa, porque há 18 milhões de anos houve a divisão dos sexos. Há 6 milhões de anos atrás, a fraternidade branca se estabeleceu no planeta. Então, a civilização humana, como nós mais ou menos a conhecemos, veio a se desenvolver exatamente, olha, a América do Sul está aqui, a Atlântida, ela pegava desde lá a região norte, pegava os Estados Unidos e terminava aqui na região sul, naquela região do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Então, o nosso território do Brasil tem muita coisa atlântica aí, soterrada aí. Provavelmente tem até pirâmides, né? Principalmente na Amazônia deve se buscar muito, porque deve ter pirâmides. E a capital da Atlântida era aqui justamente no meio do Oceano Atlântico, né? Só que o que aconteceu? Assim como nós estamos aqui numa sexta-feira que choveu muito em São Paulo, há 800 mil anos atrás aconteceu aquilo que foi a Sexta-feira Terrível. A Sexta-feira Negra, né? Com perdão do termo da cor aí, mas é que onde teve a grande catástrofe, que foi realmente o afundamento, né? A grande capital de Atlântida, que era uma cidade extremamente desenvolvida, com uma série de pirâmides, uma série de tecnologias que nós mal estamos redescobrindo, né? Na verdade, nós estamos redescobrindo as tecnologias atlantes, né? Infelizmente, pelo fato vocês devem conhecer a geologia ali do Oceano Atlântico, tem uma falha geológica terrível que corta o meio do Oceano Atlântico. Aquilo afundou e, em 24 horas, faleceram praticamente quase 1 bilhão de atlantes. E provavelmente são as nossas próprias almas que estavam lá nessa época, né? A gente deve ter uma reminiscência qualquer aí dessa sexta-feira terrível, né? Que, no final das contas, o afundamento da Atlântida fez com que ela se resumisse, né, a 2 grandes ilhas, né? Nós vamos ver de trás aqui. A ilha de Ruta e Daitia, né?
que isso veio até mais ou menos 200 mil anos atrás. E foi justamente nessa época que começou. Quer dizer, a Atlântida não terminou, apesar daquela mortandade terrível que teve. Obviamente que a civilização entrou em decadência, mas aí profecias começaram a acontecer na Atlântida, que mesmo aquelas duas ilhas também iriam afundar. Então ela começou a ter uma diáspora da Atlântida em todas as direções, em direção às Américas, em direção à Europa e em direção à Ásia. E segundo Charles Leadbeater, é exatamente há 200 mil anos atrás é que começam a ser erguidas as primeiras pirâmides no Egito. Ou seja, aquela ideia de que são esses egípcios recentes que construíram as pirâmides, não é a ideia correta. Porque pirâmide, meus amigos, é a pedra de toque da tecnologia Atlântica. Aonde tem pirâmide é porque tem influência da Atlântida. Então, hoje são encontradas pirâmides no mundo todo, pirâmides que estão debaixo de vegetação, de terra, são encontradas nas Américas, na China, na Europa. E não é só que o Egito foi praticamente o ápice daquela cultura, eles já tendo aquela previsão, aquelas profecias que ia realmente afundar tudo de vez. O que aconteceu? A última das catástrofes atlantes foi há cerca de 11 mil, 10 mil anos atrás, que é aquele dilúvio que é relatado na Bíblia, e que é mencionado por Platão, no Timeu e tudo mais, né? Mas já tinham dezenas de pirâmides erigidas no Egito. Inclusive com finalidades espirituais, né? Então a ilha de Poseidones, quando ela afundou e criou o dilúvio, na verdade as pirâmides suportaram a inundação do dilúvio. E já haviam relíquias espirituais guardadas dentro das pirâmides e tudo mais. Então, apesar do History Channel, desses outros channel aí da vida, dizerem que as pirâmides são tumbas mortuárias, onde se enterraram faraós, né? Não, senhor, as pirâmides, meus irmãos, são máquinas iniciáticas, são cuja tecnologia nós ainda estamos um pouco longe de perceber a verdadeira tecnologia atlântica. Então, as pirâmides, meus irmãos, eram muito mais bonitas do que elas são hoje, né? Principalmente as grandes pirâmides, pelo simples fato delas estarem do lado da cidade do Cairo, né? Então, os habitantes do Cairo roubaram toda a camada de acabamento que havia. Então, as pirâmides eram todas brancas, né? No final, no seu alto, havia toneladas de ouro. Né? Vocês imaginam o fausto que era essa civilização quando ela estava no ápice, né? No ápice. Que isso aqui, meus irmãos, não era tumba de forma alguma, mas sim uma tecnologia que provavelmente os grandes iniciados que nós conhecemos, todos passaram por essas pirâmides. Provavelmente o próprio Mestre Jesus, a verdadeira crucifixão de Jesus, não foi lá na sua terra santa, né? Que na verdade é uma terra mais de guerra do que de santa, né? Porque ele foi o iniciado egípcio, e ele deve ter passado na pirâmide pela iniciação que é conhecida como osirificação, que era o indivíduo ser preparado, ser enfaixado como se ele fosse uma múmia, ele é todo untado com óleo,
E aí ele era conduzido até o núcleo da pirâmide, né? E ali ele ficava os tais 3 dias, que na cronologia católica aí não bate nunca, né? Porque ele é crucificado na sexta-feira à tarde, quando é domingo de manhã ele já está levantando de novo. Então isso não dá 3 dias, nem que você force todo o calendário, mas para os egípcios era exatamente isso. E qual era o objetivo? Porque o grande fundamento da pirâmide, meus irmãos, e esse grande sábio, né, que se conta, Leadbeater, por exemplo, menciona que Thoth, né, aquele que depois viria a ser chamado de Hermes Trismegisto, e que mais modernamente os latinos chamam de Mercúrio, que era o deus da sabedoria, foi o Thoth o grande inspirador da construção das grandes pirâmides egípcias. E segundo Leadbeater também, a alma desse grande instrutor é a mesma alma que viria a se libertar e se transformar no Senhor Gautama Buda. Ele tinha o cargo dentro da fraternidade branca de instrutor do mundo. E entre os egípcios, mais do que em qualquer outro lugar, ele instruiu. Então a função, meus irmãos, daquela iniciação na pirâmide é fazer com que a pessoa tivesse uma projeção astral tão forte, que é exatamente como conta no credo cristão. O indivíduo morre, né, simbolicamente, porque ele sai do corpo e ele baixa aos infernos, quer dizer, ele sai no baixo astral, e durante 3 dias ele é instruído nos mundos hiperfísicos, e depois ele volta, ele se reencarna no próprio corpo. Por isso que é a ressurreição. Né? Então, todo aquele que passou pela pirâmide, por esse ritual da osirificação, realmente é um renascido, ele nasce de novo. E a pirâmide, meus irmãos, que é o que a gente gostaria de falar com mais ênfase, né? O fundamento dela é ela criar um campo de qualidade muito mais intensa do que é num outro local qualquer. Então, os grandes escritos de Thoth, né, como dizem a tábua de esmeralda, né, que ninguém nunca viu essa tábua de esmeralda até hoje, ou outros escritos, provavelmente vai ser o dia mais feliz da arqueologia, vai ser quando redescobrirem os 36 mil livros de Thoth. Nem que fosse 36 mil páginas, né? Agora, provavelmente, o dia mais feliz da arqueologia vai ser esse. Agora, provavelmente, o dia mais triste vai ser o dia seguinte, porque aí, para começar a traduzir aquela quantidade de texto, né? Se é que esses textos sobreviveram, né? Mas foi o próprio Thoth que previu, olha, Egito, né, as suas cartas a Asclépio, quer dizer, Egito, de ti não restarão senão as pedras. E é exatamente o que a gente vê hoje, né? O Egito hoje vive do turismo que se faz até aquelas relíquias, as pirâmides e múmias e tudo mais. Daqui a pouco a palestra vai entrar até no nível cômico, aqui que vocês vão ver o envolvimento de brasileiros com pirâmides e múmias e coisa tal, né? Que culminou aí com certa catástrofe aí alguns dias atrás. Né? Mas continuando aqui, meus irmãos, então aquele Deus, né? Porque ele na verdade virou uma casta, né? O Deus Thoth com a cabeça de Ibis, né? Era uma casta sacerdotal de instrutores, mas também de iniciadores, de hierofantes. O que é essa palavra hierofante? Eu acho muito interessante. É aquele que mostra o sagrado. É hieros, sagrado, e fanta,
a visão do que é sagrado. Esse trabalho teosófico aqui, por exemplo, é um trabalho altamente hierofântico nesse sentido, porque são falados temas aqui que vocês não vão encontrar em lugar nenhum do mundo. Ninguém fala abertamente no mundo tantos temas espirituais quanto uma loja teosófica apresenta, né? Mas o Thoth Hermes, né, e a grande pirâmide que Thoth primeiro ergueu, que foi aquela pirâmide chamada de Saqqara. Saqqara, meus irmãos, é uma pirâmide tão fantástica que hoje em dia ela é chamada de a pirâmide demolida, a pirâmide que escorregou as paredes e tudo mais, né? Mas embaixo dela, meus irmãos, se encontravam 50 mil vasos de alabastro. Se vocês um dia forem num museu e virem um vaso de alabastro, se você pegar um arco de violino e passar nesse vaso, vocês vão ouvir um som assim que é divino, porque é uma nota musical perfeita. Agora vocês imaginem 50 mil vasos, provavelmente cheios com alguma essência, algum óleo, né, debaixo de uma pirâmide, e várias câmaras de meditação. E também dizem que havia um fosso dentro dessa pirâmide. Pirâmide que só foi conhecida o seu interior através da arqueologia da dinamite que os franceses implantaram lá, a partir de Napoleão, que a França tomou conta daquela região e o Napoleão queria saber o que tinha dentro das pirâmides. E ele escolhia um lado da pirâmide e mandava colocar dinamite, explosivos, pólvora e explodia tudo. E aí, depois de quebrar a pirâmide dos mais diversos modos, descobriu na pirâmide de Saqqara, que não é essa aqui, mas vamos fazer de conta que além daqueles 50 mil vasos de alabastro, havia também um fosso que eles chamaram de... E aí, depois de quebrar a pirâmide dos mais diversos modos, descobriu na pirâmide de Saqqara, que não é essa aqui, mas vamos fazer de conta que dentro dele havia que além daqueles 50 mil vasos de alabastro, cobre, havia também um fosso que eles chamaram de... já desmontaram algum rádio na vida, né, daqueles antigos, né? E aí, depois de quebrar a pirâmide dos mais diversos modos, descobriu na pirâmide de Saqqara, que não é essa aqui, mas vamos fazer de conta que além daqueles 50 mil vasos de alabastro, havia também um fosso que eles chamaram de... desmontaram algum rádio na vida, né, daqueles antigos, né? E aí, depois de quebrar a pirâmide dos mais diversos modos, descobriu na pirâmide de Saqqara, que não é essa aqui, vamos fazer de conta que além daqueles 50 mil vasos de alabastro, havia também um fosso que eles chamaram de desmontaram algum rádio na vida, né, daqueles antigos, né? E aí, depois de quebrar a pirâmide dos mais diversos modos, descobriu na pirâmide de Saqqara, que não é essa aqui, vamos fazer de conta que além daqueles 50 mil vasos de alabastro, havia também um fosso que eles chamaram de desmontaram algum rádio na vida, né, daqueles antigos, né? E aí, depois de quebrar a pirâmide dos mais diversos modos, descobriu na pirâmide de Saqqara, que não é essa aqui, vamos fazer de conta que além daqueles 50 mil vasos de alabastro, havia também um fosso que eles chamaram de desmontaram algum rádio na vida, né, daqueles antigos, né? E aí, depois de quebrar a pirâmide dos mais diversos modos, descobriu na pirâmide de Saqqara, que não é essa aqui, vamos fazer de conta que além daqueles 50 mil vasos de alabastro, havia também um fosso que eles chamaram de desmontaram algum rádio na vida, né, daqueles antigos, e aí, depois de quebrar a pirâmide dos mais diversos modos, descobriu na pirâmide de Saqqara, que não é essa aqui, vamos fazer de conta
que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual, que além daquele 50 vasos, ela baixa, havia também força que eles chamaram para algumas e aí depois de quebrar os mais das mortes, saudade sexual,
que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de quebrar os mais de 10 mortes, saíram que além daquele cidadão do vaso, ela baixa havia também muita força que eles chamaram para uma bomba, e aí depois de visitação, né?
Vejam bem que coisa tétrica, né? A pessoa visitar uma múmia assim, totalmente exposta, né? E a casa maravilhosa que Dom Pedro I, Dom Pedro II viveram, né? E lá na frente dessa casa, né? Depois havia lá a estátua de Dom Pedro II, né? E meus irmãos, o fato é que essa história desandou tanto, um museu, que é, a casa virou museu, e foi a administração da Universidade do Rio de Janeiro foi tão, não tem nem qual é o termo que eu vou usar, né? Tão desastrosa, sem verba para conservação, a múmia com mofo e sem água nos hidrantes, sem sprinkler, num museu que tinha 20 milhões de objetos, uma coleção de insetos com mais de 2 milhões de insetos, coleção etnológica, etnográfica do Brasil, várias coleções que foram sendo mandadas para lá, né? E o Dom Pedro de costa para casa, né? Isso que é o mais engraçado, porque e esse museu, em 1925, chegou a ser visitado por Albert Einstein. Vejam só que coisa maravilhosa para o Brasil, né? Um dos maiores físicos teóricos do mundo visitar o nosso Museu Nacional. Foi visitado por Madame Curie, né? Alguma coisa, alguma cinza dele, né? Estava aí o crânio da pessoa mais antiga já descoberta nas Américas, que é a nossa querida Luzia, um crânio de 12.500 a 13.000 anos, né? Que depois uma técnica forense fez a reconstituição do rosto dela. Mas, meus irmãos, nesse mês, no domingo, às 7h, o Dom Pedro I não viu o que aconteceu, porque ele está de costa, né? Está de costa, o museu ardeu, meus irmãos. É lamentável a situação que aconteceu. As musas, as esculturas das musas ficaram lá impávidas, Colosso, né? O museu pegando fogo, né? Ardendo, as pessoas fazendo aquele gesto, né? Característico do desespero, né? Não sei por que a pessoa levanta a mão, põe no alto da cabeça quando está... Que não dá para fazer mais nada, porque tinha pegado fogo em tudo, né? É um desespero geral, né? Aí é no dia seguinte, na segunda-feira, dia 3, as 20 milhões, ou pelo menos, sei lá, uns quase 100% das 20 milhões de peças ali armazenadas, nós conseguimos fazer a cremação daquelas múmias. Então, fazem muitos filmes de, né, maldição de múmia, mas veio estourar justamente no Brasil essa maldição. Olha aí, o teto desabou todo, as pessoas fizeram um abraço, os estudantes, inclusive, foram reprimidos lá na porta, não queriam deixar eles entrar, mas eles fizeram um abraço, o último adeus, né? Tudo bem que o museu vai ser reconstituído e tal, mas é terrível, meus irmãos, a gente... E aí a última foto, que foi a pior de... Essa realmente chegou no nível da comédia. Por todas as múmias hoje nas cinzas da ignorância. É o resumo da ópera, meus irmãos, desse intercurso da monarquia brasileira na egiptologia. Porque, obviamente, ao invés de não só preservar, mas pôr o acesso ao conhecimento que essas coisas egípcias poderiam trazer, porque a múmia, meus irmãos, é interessante, porque a gente pode especular, mas eles imaginavam que eles iam voltar,
que eles iam reencarnar. Não, meus irmãos, para os egípcios, a múmia é para lembrar exatamente a lição que nós aprendemos aí do jeito mais difícil. A impermanência. A gente vive nesse corpo achando que ele vai durar muito, que ele vai durar para sempre, mas ele acaba um dia. Mesmo mumificado, mesmo tendo sido preservado durante centenas, até milhares de anos, mas o danado do incêndio queimou tudo. Né? Então, agora, meus irmãos, o fato é o seguinte, em termos cósmicos, nós também somos múmias também. Esses trapos, esses farrapos que a gente veste, que a gente anda para lá e para cá, perante o universo, nós também somos múmias também. Não somos paralíticas, né? Porque a gente anda um pouquinho para lá e para cá, pega um carro, pega um avião, pega um navio, mas nós também somos impermanentes. Então é essa a lição que a gente tem que aprender dessas múmias, meus irmãos. E que a vida verdadeira é a espiritual. Não há como segurar, preservar. Nós somos pó e ao pó nós retornaremos. Todas as coisas vão retornar à sua matéria primordial do universo. Né? Então não adianta fazer filmes maravilhosos. Esse eu achei o mais bonito de todos aí, Deuses do Egito, né? Maravilhoso. É até fashion, né? Esse filme, né? Porque aqueles de múmias são horrorosos, né? As múmias saem andando, é uma coisa assim lamentável, né? Sai perseguindo, matando, violentando, é uma coisa terrível. Mas vocês vão ver que há coisas sérias aí que a gente pode aprender. E os teosofistas estão muito envolvidos com isso. Aqui na Sociedade Teosófica nós estamos assim, colados no Egito, meus irmãos. Nós estamos no vácuo do Egito. Que nós vamos ver aí pelas histórias, né? A primeira das histórias mais interessantes e esotéricas que existe no Egito é que aquelas cerca de 100 pirâmides que há no Egito, elas não estão distribuídas assim ao bel prazer. Não foi nenhum imperador brasileiro lá falar, vamos fazer um jardim aqui, vamos colocar uma pirâmide ali. Não, meus irmãos, essas pirâmides, elas são uma representação do que acontece lá no céu. É uma homenagem à conexão que existe do nosso planeta com as estrelas. Porque bastou alguém que tem algum conhecimento de astronomia olhar para aquelas 3 pirâmides e olhar para aquilo que os brasileiros chamam de as 3 Marias, né? Que na verdade é o cinturão da constelação de Órion, e falar assim, peraí, essas 3 pirâmides, elas estão na mesma posição que aquelas 3 estrelas lá. E se vocês investigarem as outras 90 ou 100 pirâmides, estão todas representando estrelas. Né? E essa tecnologia Atlante, né, as 3 estrelas aí, a Unilan, a Unitac e a outras chamadas 3 Marias, aqui, por exemplo, são as pirâmides do México. Elas estão na mesma posição, representando as estrelas. Aí eu vou ensinar uma coisa de astronomia para vocês. Se vocês acharem as 3 Marias no céu e vocês passarem o dedo para a direita, vocês vão encontrar a estrela mais brilhante do firmamento, que é a estrela Sírius. Sírius é muito importante, tem até dá nome até um país, né? Que também está numa avacalhação total lá, né? Parece que quanto mais importante uma coisa, mais o ser humano avacalha. Sírius, meus irmãos, é o centro espiritual do grupo de estrelas ao qual o nosso sistema solar faz parte. Isso está publicado nos livros de Alice Bailey, né? Quer dizer, o nosso Sol está confederado a outras 6 estrelas, né?
E a estrela Sirius é 100 vezes maior do que o nosso Sol. Você acha Sirius apontando para as Três Marias, aqui embaixo estaria a estrela Sirius. E é onde os nossos mestres se apresentam como neófitos. Ou seja, aqueles que acham que a evolução termina aqui, meus irmãos, nós nem começamos a evolução. Porque a gente não aprendeu nem a sair do planeta ainda. Tem gente aí que não aprendeu nem projetar o corpo astral na Lua, que encosta a cada 30 dias, o plano astral da Lua encosta no plano astral da Terra, você consegue ir com o seu corpo astral até na Lua. Se bem que não tem muita coisa lá para ver, mas né, é o primeiro passeio que você pode dar, cósmico. Mas os egípcios, meus irmãos, os atlantes, tinham conhecimento disso. Os atlantes já tinham astronaves que saíam fora da Terra. Então, aqui as 3 estrelas, né, elas estão representadas nas 3 grandes pirâmides, estão nas 3 grandes pirâmides, a pirâmide do Sol, da Lua e de Quetzalcoatl no México. Né? E aí vocês podem ver aqui, está meio apagado para a gente ver agora, mas vocês vê as 3 Marias aqui, né? E aqui a grande pirâmide do México está ali a poucos quilômetros da capital mexicana. Então, aonde você acha pirâmide, você está falando da tecnologia Atlante. E a nossa querida bandeira do Brasil. Porque quem já olhou para o céu, meus irmãos, já percebeu que tem alguma coisa errada com a nossa bandeira. Quem já olhou para o céu, sabe que aqui o Cruzeiro do Sul, né, essa estrelinha aqui, ela está do outro lado. Porque essa bandeira, meus irmãos, ela não mostra o céu como daqui da terra você olha as estrelas. Mas sim como alguém que está lá fora, muito longe no universo, olha para as estrelas como elas se projetam aqui na Terra. É uma projeção ortogônica. Né? Então, a nossa bandeira tem uma sabedoria aí que é um conhecimento egípcio. Ela mostra o céu como ele é visto lá do cosmos, e não como ele é visto aqui da Terra. E só para nível de curiosidade, né? Há um conceito que todas as estrelas que são mostradas na nossa bandeira, elas estão assignadas a um estado, né? E o estado de São Paulo é justamente aqui a base do Cruzeiro do Sul, que é a chamada Alfa Crucis. Né? Então, no dia que vocês quiserem mostrar o estado de São Paulo no céu, procurem o Cruzeiro do Sul, e aqui São Paulo é essa estrela de baixo, assim como o Rio de Janeiro é aqui, Minas Gerais, o Espírito Santo, a Bahia. Né? Há uma sabedoria cósmica na nossa bandeira. Mas não é só isso. Blavatsky, por exemplo, na Doutrina Secreta, ela menciona que as pirâmides não teriam sido construídas há 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, mas há 70.000 anos atrás. O que é muito mais antigo do que os egiptólogos admitem. E qual é a prova disso? Está aqui, meus irmãos, nesse baixo relevo de uma capela que foi descoberta no Egito, que é chamado Zodíaco de Dendera. Né? Aqui na imagem seguinte a gente tem uma representação. São os signos do zodíaco, mas, na verdade, os egípcios usavam 13 signos, não 12. Né? O que não quer dizer nada, porque o zodíaco, na verdade, é uma linguagem para interpretar essa relação que a Terra tem com o Sol nesse giro que a gente faz anual em relação ao Sol. Mas o fato é que é pela posição desse zodíaco, né, Blavatsky dá garantia de que há esses 70.000 anos, porque existe um grande ano sideral
que tem 28.600 anos, se eu não me engano, e que esse zodíaco, os egípcios presenciaram ele circular por 3 vezes, o que perfaz exatamente os 70 mil anos. Pelo menos esse é o tamanho da história, a antiguidade da cultura egípcia. Então, aquela belezura que era a grande pirâmide, né, que recentemente foram feitas descobertas lá dentro, mas o grande conceito egípcio de pirâmide, né? Pirâmide quer dizer aquilo que arde, aquilo que é espiritual, né? Não arde como o incêndio aí do Museu Nacional, mas sim como a chama espiritual, né? Porque a Terra é, obviamente, a matéria, a parte densa. Então, existe uma grande frase, dizem que é Rosa Cruz, mas eu tenho quase certeza que vem da alquimia egípcia, né? Que é muito usado na maçonaria também, que é um conceito chamado vitriol. O vitriol é um acróstico de termos latinos que quer dizer visita o interior da terra e, se modificando, encontrarás a pedra oculta. Inveniam, ocultum lapidem, e papapá. Porque exatamente a grande pirâmide, meus irmãos, ela tem a câmara da rainha debaixo da terra. E a pessoa precisa fazer a ascensão espiritual, né? Porque dentro do fogo da transformação, até que ele atinja a ascensão, a iluminação, a descoberta do seu eu espiritual. Então, a pesquisa mais recente que se fez aqui com pirâmides, né? Além de ter aqui embaixo a câmara da rainha e ter a câmara do rei lá, que tem apenas um sarcófago, né? Se descobriu através, né, foram colocadas debaixo da pirâmide sensores que pegam a subpartícula chamada muons, a muongrafia, que são subpartículas solares. Então, o que se descobriu? Que há uma falha aqui, numa certa região da pirâmide, que eles estão chamando de Big Void, é um grande vazio. Então, pode haver toda uma câmara que não foi descoberta e não foi atingida pela dinamite lá dos franceses, quando descobriram isso aí. Quer dizer, ainda pode haver novidades nessa pirâmide, mas é óbvio que sem os mestres que são capazes de pôr essa tecnologia em movimento, não adianta nada ter a pirâmide. Eu conheço várias pessoas que entraram já dentro dessa pirâmide. Há livros de escritores como de Paul Brunton, que menciona ter entrado na pirâmide, dormido lá na pirâmide e tudo mais. Não acontece grande coisa com a pessoa, né? Você precisa realmente passar por um processo, né? No Egito, a pessoa passava um processo que leva mais de 20 anos de aperfeiçoamento energético até que ela pudesse ingressar na pirâmide. Não adianta comprar um pacote turístico e entrar na pirâmide. Você precisa realmente estar na frequência, na vibração, para aproveitar essa grande tecnologia. E aí nós vamos começar a falar, meus irmãos, da relação que existe entre teosofistas e mestres egípcios. Porque Blavatsky, meus irmãos, e Olcott, né, mas principalmente Blavatsky, foram altamente instruídos no Egito, demonstrando que o Egito não é uma terra árida, que só tem lá agora poeira e pirâmides caindo aos pedaços, e há bem pouco tempo atrás múmias à venda e tudo mais.
Na verdade, ainda existem mestres, ainda existem adeptos no Egito. Por isso que Blavatsky residiu 10 anos no Cairo. Inclusive, tentou abrir a Sociedade Teosófica no Cairo. Só que com o nome como se fosse um centro espírita. E provavelmente não deu certo. E aí disseram para ela, então é o seguinte, é melhor você ir para um país onde há uma cultura maçônica, um novo país que está começando a se desenvolver, que é os Estados Unidos. Está havendo toda uma questão de desenvolvimento espírita lá, e lá você vai encontrar maçons que vão ajudar você a desenvolver a sociedade teosófica. E foi assim que ela encontrou o Coronel Olcott, que era um alto maçom, né, 33º grau, e que quando encontrou com Blavatsky, que tinha todo conhecimento sobre espiritismo e tinha grandes conhecimentos sobre maçonaria, eles se juntaram, né, e aí, naquele fatídico dia 8 de setembro de 1875, um membro da Sociedade Teosófica estava dando uma palestra sobre o cânone das medidas egípcias. Olha só que palestra que era, né? Quer dizer, falando das medições da pirâmide e tudo mais. E aí conta a história que o Olcott vira para Blavatsky e diz, seria interessante que a gente fundasse uma organização para estudar essas coisas, né? E aí Blavatsky, realmente, com certeza. E aí foi que surgiu a ideia de se fundar a Sociedade Teosófica, né? Mas é óbvio que Blavatsky já veio com aquela ideia lá do Egito. Só que entre os nomes possíveis para a Sociedade Teosófica estava a Sociedade Egiptológica. Por pouco vocês escaparam de estar aqui numa palestra da Sociedade Egiptológica, né? E o termo teosofia não é só lá dos gregos, dos neoplatônicos e tudo mais. O Coronel Olcott, por exemplo, em 1876, ele publica um ritual maçônico chamado Ritual de Swedenborg. Que, se vocês viram aqui a palestra do irmão Marcelo Rezende, Swedenborg foi um grande teósofo medieval. E nesse ritual existe lá os termos mestre teósofo, não sei o que, teosofista, quer dizer, o nome teosofia, teosofista, teósofo, já estava na cabeça deles. Mas entre esses mestres, nós podemos citar aí, já está em tela aí, né, o Tuit Bey e o Polidorus Isurenos. Esse aqui foi o que acabou se transformando o Polidorus no mestre de Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson, quando entrou na escola esotérica da Sociedade Teosófica, foi reconduzido ao mestre Kuthumi, mas Kuthumi passou o seu discipulado para o mestre egípcio Polidorus Isurenos. E aí eu citei na minha palestra sobre teurgia, esse grande neoplatônico do primeiro século, Fílon de Alexandria. O mestre Polidorus é a reencarnação de Fílon de Alexandria, também chamado de Fílon o Judeu. E esse mestre realmente tem um conhecimento tão profundo que durante 5 anos, na meditação matinal de Geoffrey Hodgson entrava nos planos hiperfísicos e ele tinha um poder que ele chama de Sibylline Seed, ou seja, o seed de permanecer consciente no mundo espiritual e consciente no mundo físico, simultaneamente. E ele, junto com a sua esposa Geoffrey Hodgson, ele ia descrevendo as experiências hiperfísicas dele. Durante 5 anos, o mestre Polidorus explicou do ponto de vista esotérico a Bíblia inteirinha para Geoffrey Hodgson, do Gênesis ao Apocalipse.
Isso é que é ter um mestre, né, que está à disposição para você durante 5 anos, sempre às 9 da manhã, Geoffrey Hodgson se conectava com ele, e isso deu um livro que está publicado aqui no Brasil pela editora Teosófica, A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, que é um catatal de umas 600 páginas. Se vocês quiserem saber o que o mestre ensinou para o Geoffrey Hodgson, procurem esse livro, que vale realmente muito a pena. Mas o envolvimento de Blavatsky e de Olcott com os mestres egípcios era tão grande, mas tão grande, que existe um documento, e aí eu vou citar onde está esse documento, que tem muita gente aí na internet que diz que o Osmar inventa certas coisas na teosofia, né? Então eu sempre dou a referência, porque aí não falam que eu estou inventando. Ah, não, isso aí é o Osmar que inventa lá na hora do programa dele, ele pega o microfone e fala o que dá na telha dele, né? Então esse assunto que a gente vai tratar, mas está publicado num livro chamado O Livro Dourado da Sociedade Teosófica, ou The Golden Book of the Theosophical Society, página 12 e 15, editado por Gina Rajadasa. É uma carta de apoio à fundação da Sociedade Teosófica, né? Vejam o texto. Da Fraternidade de Luxor, no Egito, né? Seção 5ª para Henry Steele Olcott, irmão neófito, né? Estava devagar ainda com os egípcios, né? Neófito ainda, né? Quer dizer, aprendiz ainda, né? Nós te cumprimentamos. Aquele que nos busca, nos encontra. Tente. Teus nobres esforços em prol da nossa causa, que na verdade é a causa da teosofia, né? Da sabedoria divina, nos dão agora o direito de te dizer quem são eles, né? Os mestres. Serapis Bey, da seção de Elora, Polidoros e Zurenos, da seção de Salomão, e Robert Moore, da seção de Zoroastro. Por ordem do grão Tweed Bay, né, 3 pontinhos maçônicos, Tweed Bay, Observatório de Luxor, manhã de terça-feira, dia de Marte. Isso é uma carta, é tipo aquelas cartas materializadas das cartas dos mestres, o que mostra que a fraternidade egípcia estava muitíssimo interessada na fundação da Sociedade Teosófica. E Blavatsky, depois, né, aquele grupinho que fundou a Sociedade Teosófica, aquelas 16 pessoas, eram todos maçons, inclusive Blavatsky. Apesar dela ser mulher, apesar da maçonaria naquela época não aceitar mulher, mas ela, através dos toques, dos sinais, das palavras, das marchas, e mais o que eles quisessem, ela provou por A mais B que ela sabia se demonstrar como maçom. E mais, falou assim, eu conheço a maçonaria de onde ela vem. Eu conheço os maçons do Egito. Ah, então, aí as portas de ouro se abriram para ela. É ali que veio o dinheiro para fundar a Sociedade Teosófica. Falou, a mulher está muito bem enfronhada e a gente pode continuar aí nesse... Né? Antes tem esse detalhe do diploma, né? Blavatsky era, né, sabia tudo de maçonaria, mas não tinha um documento. Não tinha onde ela foi iniciada, ninguém sabia se ela foi iniciada ou não foi. E falou assim, vamos dar um documento maçônico para ela, e se alguém perguntar alguma coisa, ela mostra. Aí eles pediram esse diploma, que na verdade não é de um rito maçônico masculino, mas é do rito de adoção, era o rito para as mulheres. Então eles deram o último grau para ela, que era o rito de princesa coroada, 12º grau do rito de adoção, que está assinado aqui por John Yarker, 33º grau, e outros maçons. E aqui embaixo a própria Blavatsky também assinou, HP Blavatsky, 3 pontinhos, afirmando a sua condição também de maçom. Né? E aí,
para continuar a história egípcia, o primeiro grande livro que ela publica é Ísis sem véu. Vocês querem um assunto mais, né, egípcio do que isso? É a Ísis, aquela grande deusa que nunca se despe totalmente, porque é a deusa da sabedoria, onde ela faz, né, o primeiro volume. Em inglês são 2 volumes, né, em português são 4, mas o primeiro volume é sobre ciência, o segundo sobre teologia. Mas o mais interessante é esse aqui, meus irmãos. Esse aqui é interessantíssimo. É o Old Diary Leaves, as folhas de um velho diário, né, que em espanhol tem disponível, o original é em inglês, aonde o coronel Olcott conta as peripécias de Blavatsky em Nova York, que é realmente... Quem acha que ficção científica é engraçado deveria ler o diário do coronel Olcott, porque ele conta coisas do Arco da Velha. Vocês têm 2 opções: ou vocês acreditam no que ele diz, ou falam, esse velho está inventando um monte de coisa. Porque ele diz no diário dele que Blavatsky trouxe 2 mestres da Fraternidade Branca do Egito até Nova York. E Blavatsky não falou, não entregou nada. O que aqueles mestres foram fazer lá? Provavelmente eles foram fazer coisas dentro da maçonaria, né? Mas no diário do Olcott está lá, né? Não sou eu que estou inventando, o pessoal da internet aí procure o diário do Olcott. O Olcott diz que eles tinham lá o local onde eles trabalhavam, o escritório deles, e chega um fulano de 2 metros de altura, né, vestido meio assim asiático. O Olcott já achou o cara meio estranho, porque ele era muito alto, né? E ficou olhando para ele e falou, o que o senhor precisa aqui? Né? Ele falou, não, eu vim procurar a Madame Blavatsky. Eu falei, não, ela, no momento ela não se encontra, mas daqui a pouco ela vai retornar, o senhor senta aí, espera, né? Aí disse que o cara começou lá a pitar um cigarro lá, um negócio assim, né? E o Olcott ficou olhando para ele de uma hora para outra. Isso está escrito no diário do Olcott. Ele solta, o senhor é um mestre, né? E ele fala assim, mas como é que você sabe? Né? Falei assim, não, eu estou sentindo isso, não sei, né? A presença do senhor, a figura do senhor muito imponente e tal, né? Aí o Olcott já emendou, só pode dar uma prova para mim que o senhor é um mestre? Né? E esse fulano chega e estalou o dedo e disse que caiu uma chuva na sala. E todas as coisas da sala se molharam, todos os papéis, o Olcott. Diz que as únicas coisas que não se molharam foi o tal do mestre e o cigarro que ele estava fumando, que continuou aceso. Né? Então, vocês vejam bem que tipo de pessoas que Blavatsky tinha contato no Egito. Né? E, não por acaso, em 1876, ele lança esse rito maçônico de Swedenborg, né? E tudo mais. Dizem que veio um outro mestre egípcio, mas os contatos que eles tinham realmente com o Egito eram muito fortes. Agora, Blavatsky realmente cerrou os lábios, nunca explicou direito essa relação dela com o Egito, mas vocês podem ver quanto de relação que existe entre a gente e o Egito, porque o nosso querido emblema da Sociedade Teosófica tem elementos egípcios, né? Porque essa cruz ansata, o Ankh, né, é altamente apreciada no Egito. Agora, há um outro símbolo egípcio aqui que os teosofistas não estão muito bem informados sobre ele, que é a Ouroboros, a serpente, né, que morde o próprio rabo, né, que em muitos países por aí, por exemplo, na África, a serpente é o símbolo do diabo. Quando a sociedade se reúne lá e coloca o símbolo da sociedade teosófica, muitas pessoas não vão falar, pô, ele se reúne com o símbolo do capeta lá na parede, né? Aqui já teve caso de vir pessoas que não queriam entrar na sala porque tinha a suástica. Né? Pô, mas esses caras são demais.
tem o diabo, tem o nazismo, né? O que esses caras querem mais nessa sociedade? Porque, obviamente, são pessoas que não têm conhecimento do simbolismo, né? Que está aí. Então, a gente pega a arte egípcia, por exemplo, né? Aqui não está muito nítido, mas vejam bem, eles usam o Ouroboros. O Ouroboros no Egito, né? Essa esfera, ele representa o mundo, o planeta Terra, a serpente que anda se esgueirando pela terra, às vezes entra dentro da terra e tudo mais. A interpretação egípcia. E a serpente também como símbolo da sabedoria oculta. Tanto é que na Bíblia, lá pelas tantas, Jesus solta uma assim, né? Sede pacíficos como a pomba, mas sábios como a serpente. Aí o crente olha ali e fala assim, pô, Jesus mandou a gente ser sábio como a serpente, né? Então vamos seguir o que ele está mandando, né? Porque, meus irmãos, a cruz ansata é muito interessante, porque ela representa, ela é uma cruz, né? Toda cruz representa o sol. Mas essa ela é interessante porque ela representa assim, o ser humano crucificado, né? Essa curva aqui, na verdade, é a cabeça, a encarnação humana. Então, ela representa a possibilidade das vidas futuras, né? Então, a interpretação assim, bem esotérica, completa desse nosso emblema é o Om lá em cima, né? Que é o universo, a sílaba sagrada, a suástica, é o Sol, ou seja, o nosso sistema solar, e o Ouroboros, o planeta Terra. Então, veja bem, o universo, o Sol, o planeta Terra, dentro dele os triângulos entrelaçados, ou o espírito e a matéria, e dentro dele o Anki, ou seja, a alma eterna. Essa é uma interpretação bem profunda que se pode dar para esse nosso símbolo, porque esses dois elementos egípcios aí nos permitem ir nesse nível, né? Mas aí vamos entrar, para finalizar, meus irmãos, as pesquisas mais recentes de egiptologia esotérica, né? Porque aí nós vamos citar esse egiptólogo René Schwartz de Lubix, que publicou na década de 40 e 50 grandes livros como O Templo do Homem, como o Templo de Karnak, né? Outros aí em francês. Esse fulano ele passou 20 anos no Egito, principalmente em Karnak, apenas fazendo medições, mas ele tem um alto cabedal esotérico, né? E ele, então, por exemplo, o templo de Luxor e Karnak, ele chegou na conclusão que ele é uma descrição simbólica do corpo humano, e nos livros dele ele explica por A mais B como que os egípcios usam as medidas, o φ, o π e outras constantes universais para representar isso, né? Esses livros não existem em português, mas ele sumarizou isso a teosofia dos egípcios, né? Ele chamou de a doutrina antropocósmica, né? Ou seja, a teosofia dos egípcios. O Schwartz de Lubix diz o seguinte: todos os bizarros deuses, né, egípcios com cabeça de animal constituíam a corporificação simbólica dos princípios cósmicos, as ideias através das quais a consciência universal desceu ao universo manifesto. Ou seja, aqueles 500 deuses egípcios não são, obviamente, animais, não são seres objetivos, mas sim são os nomes das energias cósmicas que a gente chama de gravidade, de
raio-x, raio gama e tudo mais, os egípcios davam nomes deuses dentro de uma sabedoria que está praticamente perdida hoje, que é o teriomorfismo, ou seja, você enxergar no animal certas características que o associam com certas energias, né? E prosseguindo aqui. A fertilização, a gestação, o nascimento, o crescimento, maturidade, envelhecimento, morte, renascimento e ressurreição são os princípios do mundo orgânico. Então, todos esses princípios, meus irmãos, eles são representados nos deuses egípcios. Numa Ísis, num Osíris, mesmo no Tote, nas suas castas, no Anubis e tudo mais. Tudo isso, aqueles pilares da teosofia, que é a unidade da vida, o karma, o dharma, a reencarnação, os egípcios colocavam isso no nome dos seus deuses, né? Também a polaridade, o relacionamento, a substancialidade, a potencialidade, o tempo e o espaço. E seus processos estão os princípios cosmológicos. Ou seja, aquela corporificação da sabedoria na matéria, que é o que significa Egito. Eles realmente tinham uma tecnologia, um conhecimento para fazer isso. Não era meramente especulativo, tinha prática. E, finalmente, esses princípios fornecem os nomes apropriados dos deuses do Egito. Cada um era associado com seu número simbólico, que, por sua vez, comandava a geometria dos templos erguidos para homenagear aquele deus e evocá-lo aos olhos, coração e intelecto, e promover a comunhão com aquele princípio ou conjunto de princípios. Então, a religião pública do Egito, aquela evocação dos deuses, os próprios rituais, era uma linguagem, meus irmãos, para descrever os processos cósmicos. O Egito verdadeiramente não era um politeísmo como as pessoas imaginavam. Seria a mesma coisa de chamar a nossa sociedade de politeísta porque a gente crê na eletricidade, no eletromagnetismo, no rádio, no laser e coisas que tal. São nomes que são dados a fenômenos da natureza, mas eles sempre acreditaram na prevalência do espírito sobre a matéria. Isso é que é o mais importante, né? E finalizando realmente, meus irmãos, eu gostaria de falar brevemente dessa pesquisa de um outro teosofista muito interessante, que é o John Anthony West. Esse livro que nos Estados Unidos foi lançado na década de 70 com o nome de Serpent in the Sky. Aqui a editora Pensamento no Brasil lançou como A Serpente Cósmica. Vejam bem, os nossos tradutores, né, conseguem nem sempre acertar o que né? A serpente no céu virou a serpente cósmica, ainda bem que usaram pelo menos o mesmo desenho. Mas o John Anthony West é interessante, porque ele tem um conhecimento teosófico. Esse livro foi publicado pela editora teosófica americana, na década de 70. Só agora que ele chegou em português, né? 40 anos depois. Aí ele fala muito das pesquisas do Schwartz de Lubix, mas ele tem uma teoria que ele está batalhando na egiptologia, e que tem a ver justamente com o tempo dos monumentos egípcios, porque ele fotografou esses monumentos, principalmente a Esfinge, né? E quando ele é esses monumentos são fotografados em detalhe e são apresentados a um pesquisador, a um geólogo, e ele fez isso, levou as fotos, perguntou: essa imagem aí, você acha que essa rocha sofreu que tipo de erosão? E os especialistas dizem: isso aí foi erosão pluvial, por água, por chuva.
Só que a gente sabe que o Egito está seco já faz uns 30 mil anos, que o Egito, quando cai uma chuvinha uma vez por ano, é muito. Então ele está provando por A mais B que os grandes monumentos egípcios são de uma época que o clima no Egito era completamente outro. E isso muda tudo na egiptologia. Essas datações que eles dão provavelmente são completamente erradas. E até os nomes falam que a esfinge é do faraó tal, que a pirâmide é do Quefren, do Miquerino, não sei o quê. Isso são... esses faraós se apossaram daqueles movimentos e colocaram a placa com o nome deles lá. Não foram eles que ergueram aquelas pirâmides. E provavelmente no tempo deles nem havia ainda... aliás, quanto mais recente a história do Egito, meus irmãos, mais decadência, mais desengano, chegando inclusive na própria magia negra. Os últimos anos, os últimos séculos do Egito foi uma decadência que faz exatamente acontecer isso. Por que que uma região do planeta fica desértica? Por que que não cresce mais nada ali? Porque não está chovendo mais? É porque os espíritos da natureza e os anjos vão embora. Quando não há espíritos da natureza, quando não há anjos, nada na natureza se desenvolve. Então, o que aconteceu nos últimos tempos do Egito foi uma catástrofe tão grande, a nível de baixaria, idêntica à que aconteceu na Atlântida, que a Atlântida também naufragou em grande parte pela magia negra que foi terrível lá. Mas, meus irmãos, a gente vai terminando por aqui, concluindo para dizer o seguinte, que quando vocês estudarem Egito, vocês devem se lembrar que foi uma civilização que no seu auge, no seu grande momento, tinha mestres de sabedoria como monarcas, como governantes. E esse Egito, meus irmãos, um dia vai voltar. Um dia nós ainda seremos governados por sábios, por mestres de sabedoria. Quem não gostaria de ser governado por um Buda, por um Jesus, né? Por um Zoroastro? E, inclusive, perguntam ao próprio Sr. Geoffrey Hodgson, que teve acesso a esses mestres, por que que os mestres não vêm para governar? E a resposta é o seguinte, porque o mundo é selvagem. O mundo destrói os mestres espirituais. A verdadeira espiritualidade causa inveja, meus irmãos, causa violência nas pessoas. Vide o que aconteceu com o Mestre Jesus. Por que que os judeus destruíram o Mestre Jesus? Por que que a Índia ignorou o Senhor Buda? O Senhor Buda foi fazer sucesso lá para o lado do Tibete, da China, e para não ser realmente morto mais rápido, ele se transformou num esmoler e saía pedindo esmola e pedindo comida pelos vilarejos, e no meio tempo pregando, porque, meus irmãos, esse mundo ainda não está preparado para esse dia desse governo sagrado. Só virá acontecer quando, e aí, palavras do mestre de Geoffrey Hodgson, quando houver uma corte mundial que impeça que os tiranos, que os déspotas destruam civilizações e destruam pessoas espiritualizadas, fazendo assim, destruindo a possibilidade da evolução dessas pessoas. Então, quando a gente olha essas coisas egípcias, meus irmãos, a gente tem que lembrar de bons tempos, antigos tempos, e que nós temos que fazer a nossa sabedoria, o nosso conhecimento valer, para que um dia haja uma civilização espiritualizada, e não que nós sejamos governados por gananciosos, por pessoas que estão aí tentando se locupletar, se digladiando aí nos horários políticos da vida, né?
Vamos pôr a teosofia para funcionar. Muito obrigado pela paciência de vocês. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, né? Ainda dá tempo para alguma pergunta, gente. Com exceção do Wilson. Boa noite, boa noite. Pois não. Milhares de perguntas, mas vamos focar no último comentário que o senhor emitiu. Esses mestres estão esperando o quê? Por que que eu não entendo? Porque se eles são os mestres, eles têm a capacidade sábia, da sabedoria. Eles poderiam tirar esses déspotas, como o senhor falou, e colocar uma elevação espiritual. Eles se escondem? Ou eles têm medo, ou não sei o quê? Olha, medo não, mas prudência, que é aquela famosa pegadinha do quando alguém diz, o que você tem medo? Não é que eu tenho medo, eu sou prudente. Porque, veja bem, o histórico com os Mahatmas, com os mestres, eles são perseguidos, eles são destruídos, né? Existe realmente uma instrução oculta e quem tem espiritualidade tem que ser muito discreto, tem que ser muito, sabe, tranquilo, porque os poderosos, aqueles que estão apegados com a matéria, vão perseguir e vão atrás. E veja bem, existem mestres do raio, por exemplo, do primeiro raio, por exemplo, o mestre Moria, que é um mestre do primeiro raio, quando ele esteve na Atlântida e no Egito, ele foi um grande guerreiro e ele ampliou os territórios egípcios. E isso está, né, para não dizer que eu que estou inventando, né, está publicado isso, né? No livro da Caracode, As Escolas de Mistério, ela colocou que o mestre Moria foi Ramsés II, o maior construtor de monumentos. Naquela época que não tinha nem medicina direito, ele viveu 80 anos e foi um grande guerreiro e organizou várias guerras lá, várias coisas, expansões do Egito e tudo mais. Mas veja bem, é óbvio, é um conhecimento, você não pode impor a sabedoria a ninguém. Quer dizer, é necessário aguardar o desenvolvimento das civilizações e dos povos, de forma que um monarca que seja ao mesmo tempo um adepto, um mestre, ele possa governar, né, sem ter que usar a violência. Porque se ele usar a violência, ele está destarte esses Mahatmas do primeiro raio. Eles não terem muito problema com a violência, mas a gente sabe que a violência traz consequências kármicas de médio e longo prazo. Um assassinato dá consequências kármicas para 7 encarnações. Então, provavelmente, só um Mahatma que aguentaria ser um general de um exército e conduzir aquilo diante de uma situação. Então, atualmente, o que eles estão aguardando é a corte mundial. Então, a questão da ONU, das Nações Unidas, da Liga das Nações que surgiu, são ideias, inclusive, que são fomentadas pelos próprios teosofistas. Existiu dentro do movimento teosófico um movimento interno dentro da sociedade teosófica que era chamado Centro de São Miguel. O Centro de São Miguel, as pessoas que... São Miguel pode parecer meio estranho em português, mas em inglês St. Michael, né, fica mais bonito, né? St. Michael Center. Cada uma das pessoas que vinha nessa reunião do Centro de St. Michael, né, quer dizer, pegava uma bandeirinha de um país e meditava para que aquele país se desenvolvesse, notadamente os países da Europa. E a gente vê que um dos grandes e antigos sonhos dos Mahatmas, que era a união dos países da Europa,
aonde durante séculos e séculos, guerras, chacinas, invasões e tudo quanto é confusão aconteceu naquele território, que isso deixasse de existir e existisse uma união dos países. Então, a União Europeia hoje é um sonho dos Mahatmas que está acontecendo. Se nós aqui do nosso querido Mercosul, Brasil, o outro fica dando risada ali, né? Bacana mais do que você. Se o nosso querido Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia e Venezuela e quem mais quiser entrar no bonde, se a gente não faz uma unidade aqui, é pela incompetência das nossas civilizações. Não adianta a gente, mas que os mestres querem uma união e trabalham por isso. Inclusive coisas insuspeitas, eu estou falando bastante, que é para impedir você de perguntar, né? Coisas insuspeitas no mundo têm o dedo dos Mahatmas. Na economia, na ciência, em outros campos, tem mestres de sabedoria atuando. Então, eles não podem impor, eles têm que esperar que isso seja um desenvolvimento civilizatório. O amigo ali pediu antes, mas depois eu vou dar a palavra para você. Agora é que vem a bomba. Cara. Não, dessa vez não vai ser tão forte. São duas questões e duas assertivas. Não, senhor. Primeiro que não se pode muito confiar nesses padres da igreja católica liberal que chegam aqui falando coisas que a gente absolutamente não sabia. Não dá para ter com muita coisa. Segundo, que pelo que eu sei, o nariz daquela esfinge ele se quebrou com o Obelix quando ele subia para pegar um negócio, ele quebrou o nariz, né? Quebrou o nariz. E o terceiro é o seguinte: se era tão bom, por que naufragou? Se essa sociedade que a gente vive hoje é tão espizinhada, tão mau caráter, e acho, concordo com você, que é mau caráter, por que a Grécia, por que a Atlântida, por que a Lemúria naufragaram como nação e deixou a gente viver essa lama que a gente está vivendo? E a quarta é que eu concordo com ele. Pô, se os mestres têm essa possibilidade toda, por que não se manifestam? Por que não sei enquadrar? Enquadrar seria uma forma muito difícil. Mas você falou, não, tem que esperar que aconteça. Eles trabalham também, né? Eles trabalham. Eles não só esperam, eles trabalham energeticamente. Mas o que a teosofia ensina, gente, essas civilizações não terminaram assim, quer dizer, eu falando aqui que a Atlântida fundou, mas antes que a Atlântida fundasse, na quinta subraça da Atlântida, que era chamado Semitas, foi tirado um grupo levado para a Ásia, há cerca de 1 milhão de anos, 800 mil anos atrás, para formar a tal da civilização, a nossa civilização, a ariana, que começa lá na Índia e tudo mais, e vem caminhando de volta. Quer dizer, a raça branca foi projetada lá dentro da raça amarela, que era a Atlântida. Né? Então, é um processo civilizatório que vai. A nossa, atualmente, está atingindo um nível mental tão grande que está cada vez mais perigoso, porque o clímax da ignorância é agora, porque a mente é um centro de divisão, de percepção, assim, de atomização das coisas que impede a pessoa de enxergar o espiritual. Na Atlântida, por exemplo, o método era outro. O Atlante, por exemplo, ele desenvolvia todos os chakras inferiores dele para ter clareaudiência, clarividência e tudo mais. E isso degringolou numa magia negra violenta, que hoje, por exemplo, nós estamos isentos disso.
Não existe a guerra psíquica que existia na Atlântida. O Atlante ele era um pessoal tão chato que ele preferia se suicidar para te atacar no astral. Quer dizer, como se defender de uma pessoa que se mata para se projetar, para ficar te aporrinhando no astral. Então, realmente, hoje está sendo feito um desenvolvimento que é para a próxima civilização, que é a civilização da intuição. Quer dizer, o grande passo que está à nossa frente é deixar aqueles chakras inferiores para lá e começar a abrir o chakra do coração, desenvolver os chakras da cabeça e passar a perceber um outro nível. E, obviamente, que isso não envolve violência, não envolve política, não envolve economia, entendeu? É um processo que vai acontecer, né? Tem o nosso amigo aqui que é o... Última pergunta. Eu queria saber o nome do livro, desse que tem 600 páginas. Eu me fugiu. É a Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada, do Geoffrey Hodgson. É Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada. Editora Teosófica, que em inglês são 4 volumes, aqui em português o Raul Branco condensou num único volume. Mais perguntas? Certo, minha gente? Opa. Última agora, tá? Temos Que mais- já são 15 para as 10, gente. Tudo bem? Sim, pois não. Será que existiu aí o dedo dos mestres na queda do comunismo via aí Igreja Católica, Papa João Paulo II, Sindicato Solidariedade ali, polonês, o Papa polonês, o Lech Walesa, não lembro como é que se fala o nome, né? Que era o do sindicato ali da Polônia, né? Que é ali que começou a queda do comunismo no mundo inteiro, assim, de uma forma bem Olha, eficaz. Aí seria, de repente, um pouco de dedo dos mestres com relação ao modo de governo melhor possível para o mundo agora, nesse momento. Vamos tentar enxergar aí o que aconteceu, porque o século passado é uma coisa interessante, quer dizer, o século passado ele começou com 900 milhões de pessoas e terminou com 7 bilhões. Só que no meio do caminho morreram 250 milhões em guerra. Então, as filosofias totalitárias que surgiram ali no século XX, quer sejam de origem comunista, que acabou virando um leninismo, uma coisa distorcida, ou na Itália, ou no Japão, né? Todas essas visões totalitárias, elas realmente não têm nada a ver com a fraternidade branca. Porque elas, infelizmente, distorceram um princípio que é um princípio econômico de liberdade do indivíduo e tudo mais. Então, ali foi, inclusive, os primeiros 50 anos do século passado, foi um mini, podemos dizer assim, juízo final na humanidade, que muitos milhões daqueles, quem foi cabeça de pau, assim, de entrar numa guerra para atirar no outro, porque alguém mandou, se fosse um brasileiro, não ia entrar lá para ficar, né? Tipo, o alemão dando tiro em francês, francês dando tiro em italiano, italiano dando tiro em brasileiro, quer dizer, é um nível de ignorância daquelas almas que muitos milhões foram suspensos da humanidade, foram jogados lá para frente, não vão poder mais prosseguir nessa atual cadeia evolutiva. Tanto é que foi uma limpeza tão grande que os últimos 50 anos houve um boom de tecnologia, de medicina, de tudo quanto é coisa, que permitiu que, mesmo tendo morrido 250 milhões de pessoas, houve uma depuração. Agora, dedo dos mestres teve, sim, na Europa, em todas as políticas que visam o favorecimento do homem. Assim, principalmente na área econômica, a parte sindical. Houveram, sim, mestres Mahatmas e discípulos de Mahatmas que não eram necessariamente comunistas, tal, mas acabaram se enfileirando ali,
mas o sindicato que protege a classe trabalhadora é uma ideia altamente inspirada pelos mestres. Entende? Agora, a excrescência de guerras totalitárias, isso não tem nada a ver com a Fraternidade Branca. Não é? Agradecer o Osmar mais uma vez, né? A casa está aberta, a gente pode programar outras depois. E lembrar que semana que vem nós vamos ter aqui a Célia Petian com ocultismo prático. E só um complemento ao Wilson. Por que os mestres não voltam mais aqui? Ô Wilson, o mestre está dentro de você, você não ouve. O mestre não precisa estar aqui fisicamente, ele está no coração de todos nós. E o próprio mestre Jesus falou que a próxima vez que ele vier aqui na Terra, ele vem no coração das pessoas, não necessariamente fisicamente. É hora da gente acreditar nisso e começar a olhar para dentro. De novo, Osmar, muito obrigado. Tá? Abraço a todos.